Você sabia que existe uma modalidade de obrigação que, para cumprir, você precisa não fazer nada? É isso mesmo. Parece estranho, mas existe essa modalidade de obrigação, que é justamente a obrigação de não fazer. Se você ficou em dúvida em relação à obrigação de não fazer, se você já se deparou com esse tema antes na faculdade, ou se você está precisando revisar esse tema, fica aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar fera nesse assunto. Eu sou o professor Tadeu Júnior e nesse canal a gente procura apresentar o direito de uma forma mais simples e mais fácil para você que é acadêmico, que é concurseiro, que quer passar no exame do OAB. Aqui você vai encontrar a solução para os temas mais cabeludos do direito civil e também técnicas de estudo, como você vai estudar de uma forma muito mais objetiva, de uma forma muito melhor. Beleza? Então, em relação à obrigação de não fazer, parece simples, mas tem alguns detalhes que você precisa estar atento. Então, se você quiser gabaritar aí as questões de direito civil, inscreva-se no canal e fica comigo até o fim desse vídeo. Beleza, vamos lá. O que é a obrigação de não fazer? Pessoal, a obrigação de não fazer, ela exige que o devedor se abstenha de realizar uma atividade que seria lícita para ele. Por exemplo, imagine um jogador de futebol. Um clube contrata um jogador de futebol com o objetivo de que ele atue por aquele clube. Flamengo, por exemplo, contratou, sei lá, contratou o Alcaraz, contratou o Gonzalo Plata. O objetivo é que esse jogador jogue apenas pelo Flamengo. Ele não pode fazer o quê? Jogar por outro clube. Entendeu? Então, nesse caso, a obrigação de não fazer é uma abstenção, ou seja, essa atividade que ele pode realizar, jogar futebol, se torna uma proibição. Ele fica impedido de jogar por outro clube, pode jogar somente pelo Flamengo. A principal característica nesse caso aqui é a inércia do devedor, tá? Ou seja, se o devedor se mantém sem fazer aquilo, ele está cumprindo a parte dele. Aí ele está adimplente. Por isso é chamada também de obrigação negativa. Infungibilidade. Nesses casos, quando você fala de uma obrigação de não fazer, somente aquele devedor tem o condão de cumprir essa obrigação. Somente aquele devedor específico pode cumprir essa obrigação. Não é transferível nas obrigações de não fazer. Já nas obrigações de fazer, né, a gente viu aí no vídeo anterior, vai aparecer em algum momento aqui nessa tela, que existem obrigações fungíveis e infungíveis. As obrigações de não fazer, elas são sempre infungíveis, diferente das obrigações de fazer. Isso acontece porque o devedor ele se compromete pessoalmente, por vontade própria, a não realizar um determinado ato. O exemplo do jogador de futebol, jogar só pelo Flamengo. Enquanto durar o contrato, ele não pode jogar por outro clube. A não ser que tenha a permissão do Flamengo, né? Empréstimo, a venda. Inadimplemento e a ausência de mora. Pessoal, não existe a figura da mora ou atraso no cumprimento, porque ele não pode cumprir aquela obrigação. Ou seja, ele fica proibido de realizar aquele ato. Então não tem que se falar em mora. Ou seja, a partir do momento que ele executar aquilo que ele foi proibido de fazer, ele está inadimplente. Ele vai nos trazer a seguinte informação. Se o devedor age contra a obrigação, ele é considerado inadimplente no momento exato em que ele realiza o ato. Um exemplo aí para a gente fixar. Imagine só o seguinte caso. Um contrato em que o devedor se compromete a não abrir um negócio concorrente em determinada área. Padaria do seu João. O seu João vendeu ponto, vendeu a padaria para o Manuel. O Manuel assina um contrato ao comprar a padaria que o João não poderá abrir uma nova padaria ali nas redondezas, ali no mesmo bairro. Por quê? Porque cria uma situação de deslealdade, uma concorrência desleal. O seu João já se estabeleceu ali, ele conhece toda a clientela. Então ele não pode concorrer, é a cláusula do non compete. Ele não pode concorrer com o seu Manuel, que fez o investimento, que comprou o ponto com o objetivo de alcançar aqueles clientes ali do seu João.
O seu João logo fica proibido de abrir uma nova padaria. Certo? Vocês entenderam o que é uma obrigação de não fazer? Que tal revisar mais conteúdos assim? Para isso, é muito fácil. Você só precisa se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também está estudando Direito Civil e que está precisando compreender o que é a obrigação de não fazer. Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima.